subida de Cristo aos céus. E quando Cristo sobe aos céus, dois anjos aparecem aos discípulos e falam: varões galileus, porque estáis admirados olhando para os céus? Da mesma forma que tu estás vendo, que vós estão vendo este homem subir, ele descerá na sua glória. Jesus também deixou permanecer em Jerusalém até que do alto recebais poder. Os discípulos naquele momento, eles partem para Jerusalém, eles entram no cenáculo, ali ficam 120 pessoas reunidas. Maria, sua mãe, também estava, Maria Madalena, todas as mulheres, 120 pessoas, durante alguns dias, orando, jejuando, clamando a presença de Deus, chorando pela morte de Cristo, chorando pela agonia de Cristo, chorando pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E um certo dia, enquanto eles oravam, a palavra nos conta em Atos 2 que o Espírito ele desce como língua de fogo sobre cada um naquele cenáculo. A palavra fala que todos ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em várias línguas. Ali só tinha galileus, ali só tinha judeus, ali só tinha homens nascidos em Jerusalém, na Judéia. E a palavra fala que eles começaram cada um a falar a palavra dos egípcios, na língua dos babilônicos, na Bíblia, na língua dos africanos. E o povo lá fora começou a contemplar aquele fenômeno. Galileus, homens falando em várias línguas do mundo, homens falando em várias nacionalidades. E eles começaram a admirar aquele fator, eles começaram a admirar aquela obra maravilhosa, e uns perguntavam para os outros: o que está acontecendo neste lugar? Mas outros homens que não temiam a Deus, que não respeitavam a Deus, que não andavam na presença de Deus, falavam: estes homens estão embriagados, estes homens beberam muito vinho, estão bêbados. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai para um lugar alto daquele cenáculo, para fora, creio eu que na varanda, e ele fala: homens galileus, como vê aqui a hora nona, não é hora de beber. Judeu não bebe de manhã, judeu não bebe ao amanhecer. E a palavra fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, fala: o que vós vedes é o que está escrito em Joel, que naqueles dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os velhos sonhariam, os jovens teriam visões, e sobre todo servo o Senhor derramaria do seu Espírito. O que tinha acontecido naquela noite, naquele dia, foi o dia de Pentecoste, foi a promessa feita por Jesus: se eu não for, eu não enviarei o Consolador, mas se eu for, eu vos enviarei o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, discernimento, o Espírito que capacita o homem para pregar, o Espírito que dá conhecimento ao homem para profetizar, o Espírito que dá unção ao homem para curar, libertar e operar milagres, igreja. E a palavra nos conta, a palavra nos fala que aqueles homens cheios do Espírito Santo, o povo fica impelido, eles se convertem na primeira pregação
Senhor e Salvador. Mas a palavra fala que Pedro vai para sua casa, os discípulos, e no outro dia Pedro e João partem para o templo, para o pórtico de Salomão, para a porta formosa. A palavra nos conta que ali na porta era colocado um mendigo para receber esmolas. Ali ficava um homem paralítico que jazia já há 18 anos, escravo de uma paralisia, ele não podia andar. A palavra de Deus fala que Pedro e João, na hora da oração, quando entram no templo, Pedro fixa os olhos naquele homem. Eu vejo que ele já não era mais Pedro, mas era a própria presença de Jesus em Pedro. Eu vejo que ele já não era mais aquele homem corrompido, aquele homem ignorante, mas era um homem cheio da presença de Deus. Porque todo crente, todo homem, toda mulher de Deus tem que ser cheio do Espírito Santo. Todo homem, toda mulher de Deus tem que ser fortalecido, revestido pelo Espírito Santo. E Pedro olha para aquele paralítico, Pedro olha para aquele homem, Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro. E aquele homem, ele esperava uma esmola, ele estava mendigando, ele talvez já estava quase na hora do almoço e ele queria almoçar. E Pedro vira para ele com João: eu não tenho prata nem ouro, meu amigo, mas o que eu te dou, o que eu tenho para te dar é maior do que o dinheiro. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te. Aleluia. Glória a Deus. Aquele homem, há muitos anos paralítico, aquele homem há muitos anos entrevado, numa cadeira de roda, um mendigo que não podia trabalhar. De repente chega dois homens na porta formosa, vira para ele e fala: o que eu tenho para te dar é maior do que o real, do que 10 reais, do que 100 reais. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aleluia. Glória a Deus. O que você tem, igreja, é maior do que qualquer patrimônio. O que Deus te deu é maior do que qualquer herança. O que você recebeu é maior do que qualquer carro, do que qualquer casa. O que Deus te deu, o que o Espírito Santo lhe deu é maior do que qualquer roupa, do que qualquer trabalho, do que qualquer salário. Foi a presença do Espírito Santo, foi a presença, foi a glória do nome de Cristo, foi a unção de Jesus de Nazaré, foi a unção do ungido, foi a unção do Cordeiro, foi a unção do Divino Espírito Santo. Aleluia. E a palavra fala que aquele homem, ele levanta e de um salto ele entra correndo dentro do templo, saltando e louvando a Deus. E todo o povo admirado, maravilhado com aquele milagre, se convertem. A palavra de Deus em Atos, o pão
mataram. E a palavra fala que eles mandam prender Pedro e João. Eles colocam João no cárcere naquele dia. Ao amanhecer, igreja, eles pegam os dois no cárcere, levam até a sala de reuniões dos sacerdotes, levam até a sala de reuniões dos fariseus. E ali, igreja, começa, a mensagem vai começar aqui. Ali começa, pode preparar. Ali começa uma reunião onde eles não aceitavam que Jesus fosse pregado, não aceitavam que o nome de Jesus fosse pregado, não aceitavam que o Evangelho fosse anunciado. Açoitaram os discípulos, ameaçaram os discípulos, mas os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Os discípulos estavam revestidos do Espírito Santo. E a palavra, ela nos diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: julgue os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos homens ou a Deus. Pode preparar, igreja. O tema da mensagem hoje é marionetes. O tema da mensagem hoje é bonecos. O tema da mensagem hoje é cortes, povos da corte. O tema da mensagem hoje é homens e mulheres que servem a homens. O tema da mensagem hoje é homens e mulheres que vivem como marionetes, homens e mulheres que não têm personalidade, que não têm caráter. O Espírito Santo, ele veio para dar caráter e personalidade ao homem, à igreja. O tema da mensagem hoje é homens e mulheres de brinquedo, homens e mulheres que servem homens, homens e mulheres que andam atrás de homens, homens e mulheres que não têm opinião própria, homens e mulheres que não têm o poder de decisão, homens e mulheres que não são discípulos de Cristo, mas são discípulos de homens. Ei, Deus levantou uma igreja para ser discípulo de Cristo. Ei, Deus não levantou escravos, Deus levantou homens libertos, cheios do Espírito Santo. Deus não te levantou para servir homens, Deus não te levantou para seguir a cabeça de homens, Deus não te levantou para andar atrás de homens, mas Ele te levantou para andar atrás do autor e consumador da sua fé, Jesus de Nazaré. Se você foi levantado para andar atrás de Jesus, glorifica. Mas se você foi levantado para andar atrás de homens, quero dizer nesta noite que o Espírito Santo, ele desceu na igreja para dar personalidade para cada um de vocês. Amém. O Espírito Santo, ele desceu na igreja para te libertar da mão dos homens. O Espírito Santo, ele desceu sobre a igreja para que você tenha opinião. O Espírito Santo, ele desceu sobre a igreja para que você sirva ao único autor e consumador da vida, que é Jesus de Nazaré. O Espírito Santo, ele desceu na igreja para você ter caráter. Você não é marionete, você é um sacerdote, você não é escravo, você é príncipe, você tem opinião, você é alguém, você não é ameba,
você é liberto no Senhor. Você é sacerdote, você é príncipe, você é escolhido. Você não é uma beba, você é um homem, uma mulher que tem o Espírito Santo, que Deus te deu o poder de decisão. Um homem não pode tomar decisões por você, um homem não pode tomar atitudes por você. Você é alguém, você tem uma mente, você tem uma personalidade, você não pode pensar com a mente dos outros. Você não é bobo da corte, você não é um fantoche, você não é uma marionete, você é alguém, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Você foi chamado para ser alguém na igreja. Você foi levantado pelo Espírito Santo para mostrar para as outras pessoas que você é capaz de tomar decisões, capaz de fazer escolhas, capaz de decidir o que é certo, o que é errado. Ninguém decide isso por você, ninguém pode optar por você. Deus te deu livre-arbítrio, a salvação é sua, é individual. E Pedro, naquele momento, quando os fariseus, os sacerdotes falaram com eles: vocês não vão mais a servir Jesus, eles falaram: e longe de mim, veja entre vós se eu devo servir a homens ou a Deus. E nesta noite eu quero te fazer uma pergunta, com muita educação e com muito carinho: você está servindo a Deus ou aos homens? Você está seguindo aos homens ou a Deus? Você está adorando a homens ou a Deus? Você está seguindo a opinião de homens ou a de Deus? Você é um príncipe ou um escravo? Você é um sacerdote, um profeta ou uma marionete? Ou um boneco? Você é o povo da corte ou você é filho do rei? O povo da corte, ele faz tudo que o rei quer. Ele faz palhaçada. O povo da corte, ele alegra o rei, mas é um rei falso, um rei que vive de regalias, que quer o prazer para si. O povo da corte, ele serve ao rei chamado homem. O povo da corte, ele serve de palhaço para o homem, para o ser humano. E muitas vezes nós servimos de povo da corte, servimos a homens, deixamos de servir a Deus, seguimos a opinião de homens, deixamos de seguir a opinião de Deus, nos tornamos escravos das opiniões alheias, nos tornamos escravos de ideias mundanas, seguimos conselhos que não vêm de Deus, nos tornamos marionetes, nos tornamos brinquedos na mão de homens, homens que nos destroem, homens que nos oprimem. Pessoas que não são felizes e não querem ver ninguém feliz. Pessoas que não crescem e não querem deixar ninguém crescer. Pessoas que querem sujeitar as outras. Pessoas que querem pisar nas outras. Pessoas que querem escravizar as outras. Você é liberto, igreja. Você é príncipe, igreja. Você é escolhido, igreja. Você é ungido, igreja. Quem tem o Espírito Santo é liberto no Senhor. Quem tem o Espírito Santo tem o poder de decisão. Quem tem o Espírito Santo tem caráter e personalidade para decidir e não precisa de homens, igreja. Aleluia. Ou nós somos um bando de marionetes? Povos da corte, estamos fazendo palhaçada para agradar homens. Estamos aqui para agradar a Deus. Não estamos aqui para agradar homens. Estamos aqui para servir a Deus. Não estamos aqui para servir homens. Estamos aqui para adorar a Deus. Não estamos aqui para adorar homens. Estamos aqui para glorificar a Deus. Não estamos aqui para glorificar homens. Igreja, nós temos o Espírito da verdade que convence o homem do pecado, da justiça
Eles não podiam ter parado ali. Tamanha o poder e a força dos anciões, Anás e Caifás. Eles poderiam ter parado. Eles poderiam ter falado: vamos parar de anunciar o Evangelho e pregar o nome de Jesus, porque o negócio está feio. Se eles mataram a Jesus, o que eles vão fazer com nós? Eles podiam ter parado, mas o Senhor enviou o Espírito Santo sobre a igreja. E a igreja, a partir daquele momento que recebeu o Espírito Santo, passou a ter poder de decisões, passou a ter autoridade, passou a ter opinião própria. A igreja passou a ter sabedoria, conhecimento. A igreja deixou a dependência humana, deixou a dependência familiar, deixou a dependência profissional, deixou a dependência da carne para viver a dependência do Espírito. Deixaram de ser filhos da carne para serem filhos do Espírito. Começaram a servir o único Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Começaram a pregar Jesus com ousadia, intrepidez, coragem, em fé, sem ninguém optar nas suas decisões. Aleluia. Deus te deu o livramento. Você não é marionete. Você não é povo da corte. Vou mais além. Você não é um palhaço. Você é um ser humano levantado por Deus. Você tem o seu livre-arbítrio. Você é alguém. Você não é lixo. Você não é uma ameba. Olhe para mim. Eu não estou chamando a sua atenção. Eu estou te exortando. Estou te dizendo que você é alguém. Deus te deu capacidade para tomar decisões, para seguir o seu caminho, para adorar a Cristo com liberdade, sem ninguém te parar, sem ninguém te impedir. Você foi chamado por Deus para ser um adorador, não para ser uma marionete. Aleluia. Glória a Deus. Essa noite o Espírito Santo quer te dizer: ninguém te para, só se você quiser. Aleluia. Nessa noite o Espírito Santo quer te dizer: eu não te abandono, só se você me abandonar. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo: eu não te largo, porque eu te amo, só se você me largar. Glória a Deus. Aleluia. Nessa noite o Espírito Santo está te dizendo: eu sou contigo em todos os seus caminhos. Eu andarei contigo, eu caminharei contigo, eu estarei contigo nas fraquezas, na força, na tristeza, na alegria. Mas você é meu escravo e não de homens. Aleluia. Você serve a Deus, igreja. Você não serve Amém. homem. Glória a Deus. Vocês são servos do Deus Altíssimo. Vocês não são servos da carne. Vocês foram chamados para ser príncipes, cordeiros de Cristo e não cordeiro do homem. Vocês são filhos da promessa. Aleluia. E essa promessa foi pregada na cruz do Calvário através do sangue de Jesus. Essa promessa não foi feita com parentesco de família, com pai e com mãe. Essa promessa não foi feita entre esposa e marido. Essa promessa não foi feita entre amigos. Essa promessa não foi feita entre pai e filhos. Essa promessa não foi feita entre patrão e empregado, mas foi pregada e feita na cruz do Calvário. Igreja, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. A escolha é sua, entre o bem e o mal. A escolha é sua, ou você serve a Deus, ou você serve a homens. A escolha é sua, ou você mantém a sua salvação, a sua dignidade espiritual, ou então
nós não temos valor, que no mundo nós não temos dignidade, que no mundo nós não temos felicidade, que no mundo não há amor, só discórdia, ganância e ódio, mas na igreja a paz, alegria, amor, harmonia e a presença mais importante, que é a do Espírito Santo, do arquiteto de Deus, da luz divina, da fonte de águas vivas, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, nele fluirão rios de águas vivas. Deus quer que você saia daqui um homem e uma mulher decidida. Amém. Deus quer que você saia deste lugar com a cabeça erguida. Deus não quer que você saia daqui cabisbaixo. O Espírito Santo não quer que você saia daqui tristes, mas Ele quer que você saia daqui sabendo que vocês são alguém. Porque senão vocês não estariam aqui. Se vocês não fossem escolhidos e não fossem levantados por Deus, vocês estariam lá fora no mundo, sofrendo, sendo humilhado, escravizado. Vocês são libertos do Senhor. Por isso vocês são herdeiros da promessa. Vocês são príncipes, são sacerdotes. Eu volto a dizer: vocês não são um bando de ameba, vocês não são lixo, vocês são alguém. Vocês foram escolhidos, separados, levantados para confessar, servir, adorar, pregar, propagar, anunciar o nome de Jesus Cristo na terra. Igreja, aleluia. saiam daqui, homens e mulheres com opinião própria. Saiam daqui, homens e mulheres com decisão própria, com vontade própria. Sigam o verdadeiro cabeça da igreja. O apóstolo Paulo, ele diz que a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça da igreja. Quem que nós devemos seguir? A cabeça, não é? O corpo segue quem? A cabeça. A cabeça pensa, o corpo movimenta. A cabeça pensa, o corpo pega. A cabeça pensa, o corpo deita. Nós somos o corpo. Nós temos que seguir a Jesus de Nazaré. Aleluia. Nós somos Glória a o Deus. corpo. Nós temos que seguir o Cordeiro de Deus. Nós somos corpo. Nós temos que seguir o verdadeiro mestre, que é Jesus. Aleluia. De Nazaré. Quero deixar bem claro para a igreja nesta noite. O apóstolo Pedro, ele poderia ter voltado atrás e falar: que eu vou seguir meus amigos, vou seguir a cabeça dos outros, eu vou seguir a opinião dos outros. João poderia falar o quê? Eu vou embora. Como foi pregado, se não me lembro bem domingo, a maioria dos discípulos abandonaram Jesus. Pedro ficou, João ficou, Mateus ficou, Bartolomeu, Tomé, Judas, não Iscariote, porque tinha 2 Judas. E eles poderiam ter falado: vamos largar também, vamos sair da presença de Deus, vamos cuidar da nossa vida, do nosso trabalho. Mas eles falaram: hoje eu vou seguir Jesus Cristo, eu vou seguir o cabeça, eu vou andar com o cabeça. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço direito. Igreja, Aleluia. tem opinião própria. Quando você for tomar uma decisão, pegue a Bíblia, bata o joelho no chão, ore e pergunte ao Espírito Santo: é isso que eu devo fazer? Eu estou certo? Esse é o melhor caminho? Eu vou encontrar paz neste caminho ou discórdia? Eu vou ser vitorioso ou envergonhado? Sempre antes de tomar uma decisão, tome-a com a palavra